10h29, Sabino, já de volta aqui com Manhã Bandeirantes, informação chegando, a apuração da Rádio Bandeirantes em Brasília. Felipe Campbell, acompanhando o julgamento no STF, traz as novidades quentinhas agora para o nosso ouvinte. Suas informações, por gentileza, Campbell, bom dia. Muito bom dia, Danilo, muito bom dia, Sabino, e sim, já temos maioria pela manutenção da prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Mais cedo, o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Flávio Dino já haviam votado por essa manutenção e agora há pouco, nos últimos segundos, já tivemos a confirmação que o ministro Zanin também votou junto ao relator Alexandre de Moraes, formando, portanto, maioria para a manutenção da prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Lembrando que essa ainda não é a conclusão do julgamento, de fato, em que ele foi julgado e condenado pela tentativa de golpe em 2022. Essa agora é uma medida que está sendo votada em relação somente à prisão preventiva, que foi declarada por causa da danificação da tornozeleira eletrônica por parte de Jair Messias Bolsonaro. Ele usou um equipamento de solda e danificou essa tornozeleira e por isso foi decretada a prisão preventiva e depois da audiência de custódia no domingo ficou marcada para essa segunda-feira a sessão no plenário virtual para falar justamente dessa situação e agora já temos essa maioria pela manutenção da prisão. Lembrando também que para o julgamento mesmo, o prazo para os recursos da defesa de Jair Bolsonaro e também de todos os réus do núcleo crucial se encerra hoje, então existe a expectativa de que a gente consiga ter uma conclusão do julgamento também no dia de hoje. Vai depender do ministro Alexandre de Moraes, que vai receber esses últimos embargos da defesa. Se ele entender que esses embargos são só para protelar o fim do julgamento, ele pode declarar o trânsito e julgado. A defesa ainda pode tentar pedir os embargos infringentes, só que esses não costumam ser aceitos. A jurisdição do STF, o costume do STF, na verdade, é de que somente quando no julgamento vários votos pela absolvição, mais de um voto pela absolvição, é que é possível esses embargos infringentes, o que não foi o caso, No julgamento em setembro, somente o ministro Luiz Fux votou pela absolvição de alguns dos acusados e, então, há a expectativa de que o Supremo aceite esses embargos. Então, com a manutenção da prisão preventiva, em breve também podemos ter a condenação de Bolsonaro e também desses outros 6 réus envolvidos aí no chamado núcleo crucial da tentativa de golpe. A defesa de Jair Bolsonaro alega que ele estava em surto, sofreu alucinações, isso por causa de medicamentos que ele começou a tomar, que interagiram com outros medicamentos, causando essa confusão mental, e que o Jair Bolsonaro, após voltar um pouco mais à normalidade, chamou a Polícia Federal para avisar sobre o equipamento e pedem, então, que por causa da por causa da situação fragilizada e a saúde do presidente, ele possa cumprir a pena em casa. Eles pedem essa prisão domiciliar humanitária para Jair Bolsonaro e a gente vai seguir aqui acompanhando em frente ao STF todas as movimentações. Podemos voltar a qualquer momento com novidades. Bom, vale explicar aqui o seguinte: essa decisão hoje no plenário virtual, ou seja, voto por computador dos ministros, ela serve para confirmar a decisão do ministro Alexandre de Moraes do pedido de prisão, da determinação, melhor dizendo, da prisão preventiva de Jair Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal ele se divide em 2 turmas, A primeira onde hoje está o ministro Luiz Fux, que estava na segunda, mas pediu transferência, estava sem ambiente na turma que a Alexandre de Moraes e Flávio Dino, mudou. Então, a segunda turma, onde há a votação hoje, ela está composta apenas por 4 ministros. Está vaga a posição de Luiz Fux. Na verdade, está vaga no Supremo Tribunal a posição de Luiz Roberto Barroso. Então, a segunda turma está só com 4 ministros. E a votação deve ser 4-0. Já está 3-0, com Zanin, Alexandre de Moraes e Flávio Dino votando pela manutenção da prisão preventiva, e Carmen Lúcia deve votar no mesmo sentido nos próximos minutos. Não deve demorar então, Campbell, pro voto aí da Carmen Lúcia?
Exatamente. A expectativa desde o início é que os ministros da primeira turma iam concordar com o relator Alexandre de Moraes, então a expectativa é de unanimidade e com a maioria dos ministros já votando, a maioria formada, a expectativa é que nas próximas horas o voto da ministra Carmen Lúcia também seja computado, formando aí essa unanimidade e, como o Sabino falou, né, o Luiz Fux acabou trocando de turma, então, apesar de ter participado do julgamento, ele não está participando dos recursos e nem dessa sessão extraordinária que foi convocada pelo ministro, que é o presidente da primeira turma, Flávio Dino, para votar a prisão preventiva. Então, expectativa aí de em breve a ministra Carmen Lúcia votar também. Tá certo, esse é o Felipe Campbell, direto de Brasília, atualizando aqui os nossos ouvintes sobre o que acontece, a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Obrigado, Campbell, bom trabalho, valeu. Obrigado, Campbell. Bom, a gente continua agora, não é, Beatriz Beirute? A gente continua agora em Brasília, não é? Acompanhando de perto essa situação, a movimentação do fim de semana na Superintendência da Polícia Federal, quem visitou, a audiência de custódia, as manifestações, não é? Os apoiadores, os eleitores, políticos também, toda essa repercussão que aconteceu aí no sábado, no domingo, nas primeiras horas de segunda-feira. Quem vai dar esse panorama, esse raio-x completo é o Vitor Gomes, que já está ao vivo aqui no Manhã Bandeirantes. Fala, Vitor, ótimo dia para você, obrigado, hein? Olá, Danilo Sabino. Tá ruim, né? Da Polícia Federal. Tá ruim, né? Tá ruim aqui o contato com o Vitor Gomes. Vitor, eu vou te pedir uma gentileza só de aguardar um pouquinho que a gente vai tentar refazer aqui a sua ligação. A gente sabe que Brasília às vezes tem ali algum tipo de interferência e a gente vai por telefone mesmo, não tem problema. A gente vai por telefone para ter as informações completas do Vitor Gomes. Importante saber essas primeiras horas aí, as primeiras 24 horas, 48 horas, esses dias, o fim de semana como passou o ex-presidente. Então a gente vai por telefone, não tem problema nenhum. O Vitor Gomes está posicionado lá e acompanhando, né, as manifestações, as visitas e vai trazer as informações ao vivo aqui no Manhã Bandeirantes, né? Essa foi o grande destaque, o grande assunto do sábado, já nas primeiras horas, né, Sabino? A gente foi pego aí de surpresa com o noticiário, né? E claro que a repercussão continua e a gente segue aqui acompanhando. Teve as imagens, né, da tornozeleira ali, toda queimada, violada, e o que então justificou, né? Foi como o Alexandre de Moraes justificou a prisão de Jair Bolsonaro. Bom, a gente vai agora com o Vitor Gomes. Está na linha ainda não, Bia? Ainda não. Brasília tem... Só uma informação, viu? Um cronograma dos fatos acontecidos no final de semana. Você que ficou um pouco desligado do que aconteceu. À 00:08, exatamente, o Centro de Monitoramento da Polícia Federal, que acompanha os sinais das tornozeleiras eletrônicas, recebeu uma notificação de que algo estava errado na tornozeleira de Jair Bolsonaro. Fizeram contato e ele, por telefone, informou que tinha batido numa escada a tornozeleira, por isso talvez ela tivesse apresentado algum defeito. Mas o problema persistiu e o Centro de Monitoramento decidiu ir até a casa de Bolsonaro. E por volta da 1h constatou que havia uma tentativa de violação da tornozeleira, que depois Jair Bolsonaro explicou, foi feita com ferro quente, ferro de solda. Pois bem, a decretação da prisão preventiva poderia ter sido feita a partir daquele momento em qualquer situação. Alexandre de Moraes foi informado durante a madrugada ainda de que isso tinha acontecido pela Polícia Federal. A Polícia Federal pediu a prisão, é ela ou o Ministério Público que tem essa prerrogativa de pedir a prisão. Alexandre de Moraes aceitou, mas pediu que a prisão fosse feita apenas depois das 6h. E por que isso? Porque a inviolabilidade das residências pela legislação brasileira, mesmo quando se trata de um mandado de prisão. A polícia não pode invadir a residência para prender uma pessoa durante a noite, durante a madrugada, sob o risco de nulidade depois de todo o processo. Então foi tomado esse cuidado e a Polícia Federal, depois das 6h, deu ordem de prisão e o encaminhou à sede da Polícia Federal em Brasília.
Bom, agora sim, viu, Sabino? O Vitor Gomes de volta, não é? Lá da sede, né, da Polícia Federal. Isso, vamos lá com as suas informações, Vitor. Bom dia novamente. Vamos começar aqui do começo, né? Passar direitinho como foi aí o day by day, o dia a dia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Exatamente, Danilo e Sabino, agora sim, estamos ao vivo aqui diretamente da Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal. A gente destaca a situação de momento, muito policiamento, principalmente pela Polícia Militar, aqui do lado de fora, na via principal, onde fica a sede da PF no Distrito Federal. Poucos apoiadores estiveram aqui ao longo da manhã, alguns trazendo ali bandeiras, cantando, né, gritando ali palavras de ordem, mas ontem foi realizada uma manifestação tanto de apoiadores como também pessoas contrárias ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, um dos manifestantes chegou a estourar uma garrafa de espumante comemorando ali a situação em que o ex-presidente está, e houve um princípio de confusão aqui na região da Polícia Federal. Outro princípio de confusão foi visto também em frente à casa em que Bolsonaro vive, na região do Jardim Botânico, aqui em Brasília. Por lá, alguns apoiadores estiveram reunidos, né, para uma vigília ali religiosa, uma concentração religiosa, e por lá algumas pessoas infiltradas também chegaram a provocar um princípio de confusão, mas também o policiamento que estava por lá conseguiu aí acabar com esse princípio de confusão. A gente destaca que foi realizada uma audiência de custódia ontem e Bolsonaro afirmou que vocês já passaram aí, né, de informação, o Felipe Kessler também, essa certa paranoia por conta do uso de medicamentos. Relatou que não dormiu direito, teve alucinação, por isso então resolveu, com o ferro de soldar, mexer na tornozeleira. Na casa estavam o irmão mais velho de Bolsonaro e um assessor. Segundo ele, não viram mexer. A filha, também mais nova, de Michele Bolsonaro, e Jair Bolsonaro também estava por lá. Ainda ontem, o ex-presidente recebeu a visita da ex-primeira-dama. Ela ficou cerca de 2 horas aqui na sede da Superintendência da PF. Chegou por volta das 3 horas da tarde, ficou até às 5 horas da tarde. Há previsão de que os filhos façam visita a partir de amanhã, principalmente o senador Flávio Bolsonaro e o filho Renan. Há previsão que eles venham a partir de amanhã. Advogados e médicos podem vir a qualquer momento, não precisam de autorização do Supremo Tribunal Federal. A gente destaca também que a sala em que o ex-presidente está é a sala de Estado-Maior da Polícia Federal e é equipada com cama, TV, banheiro e frigobar. Ele foi trazido aqui para a Superintendência da Polícia Federal ainda na manhã de sábado para cumprir a prisão preventiva. Se o ex-presidente permanecer por aqui nos próximos dias, como o Felipe Campos destacou, né, a respeito da votação, a defesa poderá solicitar à Polícia Federal e ao Supremo autorização para trazer itens como eletrodomésticos, livros e pertences pessoais. Volto com vocês. Ô Vitor, além, né, das visitas que o ex-presidente já recebeu, que você relatou, a movimentação aí, a gente ouviu, né, uma sirene passando, isso, claro, você está em frente à Superintendência da Polícia Federal, mas nesse momento agora, às 10h43 dessa segunda-feira, né, tem algum tipo de apoiador, alguma bandeira de partido político, qual é o clima aí agora de momento, hein? Olha só, Gobato, nesse momento, nenhum manifestante por aqui. Tiveram alguns mais cedo, né, com bandeiras, como eu disse, né, cantando algumas palavras ali em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas o que a gente observa aqui são motoristas, porque a via em que fica a superintendência é uma via bem movimentada, com hospitais aqui próximos, o principal cemitério de Brasília também fica aqui perto, então é uma região muito movimentada. Além disso, a sede da Superintendência da Polícia Federal fica no setor policial, justamente no setor policial. Então nós temos aqui a sede da ABIN, Polícia Militar do Distrito Federal, Corpo de Bombeiros. Então é uma região em que o nível de segurança é muito alto.
A gente destaca também, inclusive, quem pôde acompanhar aí ao longo da programação do Grupo Bandeirantes como um todo. Ontem, um dos repórteres cinematográficos do Grupo Bandeirantes conseguiu flagrar a ex-primeira-dama e Jair Bolsonaro se cumprimentando por uma janela aqui. Eles estavam ali numa certa movimentação. Hoje, para não ter nenhum tipo de imagem relacionada, para que não se consiga filmar na parte interna da Polícia Federal, foi colocada uma viatura da PF bem em frente à janela. As equipes seguem posicionadas por aqui, né? As equipes de televisão, principalmente. Nossa equipe do Grupo Bandeirantes está ali posicionada para tentar trazer alguma imagem nova. Mas, nesse momento, a gente destaca, foi colocada agora pela manhã, uma viatura da PF em frente à janela, onde é o caminho aqui para a sala de Estado-Maior, onde o ex-presidente está preso nesse momento. Mais uma vez, voltamos com vocês. Olha, nós acompanhávamos nos últimos dias a dificuldade psicológica que Jair Bolsonaro tinha de estar detido dentro da sua própria residência. Vocês imaginam agora numa cela na Polícia Federal, isolado de todos e de tudo, uma cela de 12 metros quadrados. Eu tenho a impressão que haverá aí, infelizmente, algum problema de saúde relacionado ao ex-presidente Jair Bolsonaro nos próximos dias, talvez até horas, o que vai gerar uma grande empatia em relação à figura dele. Torço para que não aconteça, obviamente, mas acho quase que inevitável que isso venha acontecer. O ministro Alexandre de Moraes também sabe disso. Vitor Gomes, obrigado, viu? Obrigado pelas suas informações. O Vitor que volta a qualquer momento. Valeu, obrigado. Obrigado, Vitor. Valeu, conte conosco. 10h46, a nossa audiência está participando aqui, mandando mensagem. Daqui a pouquinho a gente vai fazer uma rodada com todos os nossos ouvintes, registrar a turma do YouTube e também no nosso WhatsApp, mas agora abrir passagem aqui para Maju Arruda Leite. Vamos continuar girando a nossa reportagem, porque a Maju traz um outro lado aí, não é? E as informações agora ao vivo no Manhã Bandeirantes. Diga lá, Maju, bom dia para você. Tudo bom, Danilo, Sabino? Bom dia a vocês, bom dia a todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Agora, os aliados de Jair Bolsonaro aguardam o resultado final desse julgamento que acontece na primeira turma do Supremo. Os ministros já confirmaram ali maioria, né, para manter a decisão de Alexandre de Moraes, mas ainda falta o voto da ministra Carmen Lúcia. Isso pode acontecer até às 8 horas da noite. Mas isso muda o cenário para os aliados de Bolsonaro, especialmente para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, porque com essa prisão preventiva, o Bolsonaro, as visitas que foram autorizadas pelo Supremo até então foram todas canceladas. Bolsonaro teria 26 visitas nas próximas semanas, uma delas do governador Tarcísio, que aconteceria no dia 10 de dezembro. Além do governador, também outros governadores de direita, deputados, senadores. E agora uma preocupação que fica é como vai ficar, né, esse regime de visitas, porque um dos aliados estavam me contando que há uma chance dessa possibilidade de autorizar as visitas fique a cargo do juízo da Vara da Execução Penal do Distrito Federal e não fique mais com o Supremo, né, com o relator Supremo do Supremo, Alexandre de Moraes. Então isso é algo que eles estão aguardando para dar os próximos passos e enviar os pedidos de visita mais uma vez para que, enfim, possam ser discutidos até mesmo os cenários, né, das eleições do ano que vem. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele se manifestou no fim de semana por meio das redes sociais, disse que o ex-presidente é inocente, que vai lutar para que essa injustiça seja reparada o quanto antes, mas há uma expectativa de discurso hoje do governador em um evento à noite, um evento do Grupo Voto, que é um grupo de empresários. Então, o objetivo dessa entidade é aproximar o empresariado de representantes do poder público. É uma agenda que também vai ter a presença do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Então, há uma expectativa de que o primeiro comentário assim, público do governador seja nesse evento que vai acontecer hoje, 8 horas da noite, no Palácio do Tangará. E o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, comentou sobre a prisão do ex-presidente nesse fim de semana em uma agenda pública. Vamos ouvir. É uma decisão judicial que a gente tem que respeitar, mas não posso deixar de externar aqui, né, a nossa contrariedade de uma pessoa que teve no seu governo muito combate à corrupção, que nunca foi
envolvido com nada com relação a desvios, e uma pessoa que não tem nenhum envolvimento desse está passando por isso. Então a gente lamenta, espero que a gente possa ter aí por parte do Congresso Nacional, né, nesse momento, uma análise com relação à questão dessa reversão desse processo e me solidarizar com a Michelle, com a família do presidente Bolsonaro, tem uma filha de 15 anos, e que ele possa se restabelecer, principalmente da sua saúde. Eu também conversei agora há pouco com o vice-prefeito, Coronel Melo Araújo, que foi indicado pelo próprio presidente Bolsonaro a ocupar esse cargo aqui em São Paulo, e ele me disse que está extremamente decepcionado, que essa decisão de Alexandre de Moraes é pessoal, e nas palavras do vice-coronel Melo Araújo, entramos na pior ditadura que pode ter, que é a ditadura do judiciário, disse então o vice-prefeito aqui da cidade de São Paulo, Coronel Melo Araújo. Isso também traz outras movimentações, não só aqui, como também na Câmara dos Deputados, porque agora volta a discussão do projeto de anistia, que é aquela proposta que prevê um perdão a todos os condenados, né, pela tentativa de golpe, também beneficiaria os condenados do 8 de janeiro. Quem falou aqui com o Grupo Bandeirantes, no Band News TV, foi o relator dessa matéria, né, o deputado federal Paulinho da Força, e há uma expectativa, então, diante a prisão do Bolsonaro, disso voltar a ser discutido. O relator do projeto na casa acredita que isso pode dar um novo impulso, então. E o que eu conversei também com deputados que chegaram a ver esse texto, que há uma possibilidade de incluir nesse texto um item que coloca uma possibilidade de remissão de pena para presos em regime domiciliar. A remissão é um benefício que permite ali o condenado a ter um tempo reduzido na pena por meio de trabalho, estudo, leitura. Então, por isso que esse julgamento no Supremo também está sendo muito importante, porque precisa ver como vai ser, né, se a prisão preventiva domiciliar vai ser convertida mesmo em prisão, porque há a possibilidade de alteração desse texto da anistia que volta a entrar em pauta nessa semana. Há uma expectativa no Congresso Nacional, e isso é algo que a gente vai acompanhar aqui ao longo da semana. Volto com vocês. Obrigado, Maju, pelas suas informações. Eu queria desenvolver o seguinte raciocínio com vocês que acompanham o Manhã Bandeirantes. Cada um desses extremos da política brasileira hoje tem a sua própria bolha, fala bem e tem seguidores fiéis. De um lado, o presidente Lula, de outro lado, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que inclusive lidera um movimento chamado bolsonarismo. Assim como do outro lado a gente tem o petismo, o lulismo, enfim. Mas são seguidores, em alguns momentos até fanáticos, de um dos dois lados. Será que isso decide a eleição, um lado ou outro? Não. Não como a gente já viu na última eleição. O que vai decidir são aqueles que estão no meio, são aqueles eleitores de centro. Esses eleitores, em algum momento, seriam cativados ou pela ala bolsonarista ou pela área petista. No decorrer da campanha, falas, estratégias seriam utilizadas para atrair esses eleitores que definem a eleição pendendo para um lado ou para o outro. Sem Jair Bolsonaro, o que acontece? De cara, o próximo candidato a presidente se livra dessa rejeição que Jair Bolsonaro também tem, assim como Lula tem. E se livrando dessa rejeição, no meu entendimento, fortalece uma candidatura de direita, seja ela qual for, atraindo esses eleitores de centro. Vamos ver se essa previsão se confirma, mas esse é o meu entendimento nesse momento.